E aí, Novatins, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um culto do Novatins, onde você vai se alegrar, onde você vai ter aquela oportunidade de cantar o seu Deus Todo-Poderoso, onde você vai ser ensinado através da sua palavra. Eu espero que você esteja com muita alegria, com muita disposição, para que nós possamos cantar uma grande verdade para o nosso Deus, dizendo: Senhor, para ti nada é impossível! Novatins, cante conosco, nada é impossível. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Novatins, cante com a gente, tudo é teu, Senhor. Eu agora posso ver a razão do meu viver, é Jesus. Tudo em mim se transformou, tudo em mim ressuscitou. Meu
tudo é teu, e tudo é teu, e tudo é teu. Vou viver pro teu louvor, nenhum outro adorar, só Jesus. Não há nenhum outro com amor imenso. Tu estás em tudo, meu Jesus, e tudo é teu, e tudo é teu, e tudo é teu, e tudo é teu. És o início, tu és o fim, és meu futuro, meu passado apagou, minha razão de cantar. E tudo é teu, e tudo é teu, eu vivo pra ti, e tudo é teu. E aí, novatinhos, tudo bem com vocês? Olha só, nós preparamos uma brincadeira sensacional. É o circuito de copos. E como é que vai funcionar? São duas equipes. A equipe que fizer em menor tempo vence. Simples assim. O circuito tem 4 etapas. Na primeira etapa, o adolescente terá que colocar 2 bolinhas lá naqueles copos da ponta da mesa. A bolinha só pode dar um kick. Depois que ele fizer isso, passa para a segunda estação. Ele tem que mover o copo vermelho até que o verde chegue embaixo, tá vendo só? Depois que fazer isso, passa para a terceira estação. Ele terá que encher o copo com água até o nível mais alto, depois passar a bolinha para frente, o copo da frente, até que a bolinha chegue lá no último copo. Na quarta e última estação, ele terá que montar uma torre de copos com apenas uma mão, viu? Não esqueça disso, com apenas uma mão. E cada andar tem uma cor, assim como o tio tá fazendo, ó. Laranja, verde, azul e por fim o lilás. E uma coisa importante, antes de cada estação começar, o adolescente vai ter que responder uma pergunta sobre a vida de Sansão, que nós aprendemos sábado passado no culto aqui do Nova Teens. Beleza? E o vencedor levará para casa esse maravilhoso copo personalizado do Nova Teens. Olha só que copo lindo, cara. A primeira equipe já pode se posicionar que nós vamos começar. Beleza? Alguma dúvida? Tudo certo? Cronômetro na tela. Atenção para a pergunta. Quantas raposas Sansão capturou em Juízes 15? 300. Isso, pode começar, garoto. Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Isso, isso. Um pouquinho mais de força, com apenas um kick, hein? Vai, 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 tu consegue. Só mais um pouco, vai. Isso, garoto, um pouquinho mais de força. Vamos lá, isso, mais uma, só mais uma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, quase. Aê, segunda estação. Vamos lá, pergunta. Diga o versículo de terça-feira. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam na tentação. Lucas 22:40. Certo, vai lá, vamos começar. Isso. Vamos, vá. Na metade, vamos. Falta pouco. Isso, garoto, isso. Foi! Terceira estação, pergunta. Cite um dos ensinamentos sobre a vida de Sansão. Cite um dos ensinamentos sobre a vida de Sansão. Não caiam na zona de tentação. Isso, vamos lá. Tem que ter calma nessa, hein? Muita calma. Isso, garota. Só mais três. Pode voltar. Isso. A última.
Isso. Última estação. Que mulher seduziu Sansão para ele contar o segredo de sua força? Dalila. Isso, pode começar, vamos lá. Com uma mão, com uma mão. Vamos lá. Falta pouco. Parou o cronômetro. E a primeira equipe fez um tempo de 1:37. Parabéns, equipe. Já pode sair que nós vamos chamar a segunda equipe agora. A segunda equipe já está posicionada, então cronômetro na tela. Atenção para a pergunta. Valendo. Que objeto Sansão usou para matar 1000 filisteus? Uma queixada de jumento. Isso, pode começar. Vai. Isso, garoto. Mira. Um pouquinho mais de força, vai. Quase. Vamos lá. Isso, só mais uma. Quase. Aê. Vamos lá, pergunta. Cite o versículo da segunda-feira. Cada um exerça o dom que recebeu de Deus. Administrando para servir os outros, administrando sua graça, administrando fielmente sua graça, em suas múltiplas formas. Isso, vai. Vamos lá. Acelera. Isso, garoto, vamos. Falta pouco. Tá quase. Isso, vamos lá. Cite mais um ensinamento sobre a vida de Sansão. Não cometa pequenos deslizes. Vamos lá, isso, tá certo. Vai. Recupera o tempo perdido, hein? Vamos lá. Falta pouco. Calma. Isso. Só mais três. Vamos lá. Passa essa bolinha, garoto. Isso. Só mais uma. Quase. Vai. Calma. Isso. Vamos lá, última estação. Qual o segredo da força de Sansão? Deus. Isso, começa, vai. Uma mão. Calma. Parou o cronômetro. A segunda equipe fez um tempo de 1:52 e a primeira fez um tempo de 1:37. Portanto, a primeira equipe é a vencedora. Pode vir receber o seu prêmio. Parabéns, vocês foram incríveis. Olha só que copo incrível que eles vão receber agora. Que legal. E esse foi mais um Circuito de Copos. Tchau. O coral Nova Teens vai cantar com a gente ao Deus Incrível. O coral Nova Teens, ao Deus incrível. Deixa a canção tomar seu coração. Cante comigo ao Deus incrível. Com alegria, esqueça o que passou. Cante comigo ao Deus incrível. Ele é fiel e vai terminar o que começou. Eu confio, não duvido, pois seguro estou. Todo dia te louvarei, com minha vida te exaltarei. Teu amor nunca esquecerei. Deixa a canção tomar seu coração. Cante comigo ao Deus incrível. Ele é fiel e vai terminar o que começou. Eu confio, não duvido, pois seguro estou. Todo dia te louvarei, com minha vida te exaltarei. Teu amor nunca esquecerei. Todo dia te louvarei, com minha vida te exaltarei. Teu amor nunca esquecerei.
Deixa Jesus mudar seu coração. Entregue a Ele, receba o seu perdão. Deixa Jesus mudar seu coração. Entregue a Ele, receba o seu perdão. Todo dia te louvarei, com minha vida te exaltarei, teu amor nunca esquecerei. Todo dia te louvarei, com minha vida te exaltarei, teu amor nunca esquecerei. A Bíblia nos conta histórias incríveis. E hoje vou contar para vocês a história de Samuel, que se passa lá no tempo de Juízes. Havia um homem chamado Eucana, da tribo de Efraim, que morava em Ramá. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Penina e a outra Ana. Penina tinha filhos. Ana era estéril, logo não tinha filhos. Penina provocava muito Ana por isso. Naquela época, a mulher sem filhos era considerada um peso para o marido. Então, Ana chorava muito e não comia de tanta angústia e tristeza. Mas ela nunca deu troco em Penina e sempre orava a Deus. Todos os anos, Elcana e sua família iam a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor no tabernáculo. Uma dessas vezes, Ana, angustiada, se aproximou do santuário do Senhor e orou a ele, e fez uma promessa, que se fosse lhe dado um filho, ela o entregaria em oferta a Deus, e não lhe cortaria o cabelo e nem sua barba. O sacerdote daquela época era Eli. Ele observou Ana e achou que estava embriagada, pois chorava e orava bem baixinho, e só dava para ver sua boca mexendo. Ele aproximou e disse: "Até quando você vai ficar embriagada?" Mas ela explicou que estava orando ao Senhor e que era uma mulher angustiada. Sendo assim, ele a abençoou. Elcana e sua família voltaram para Ramá, e o Senhor se lembrou de Ana, que engravidou e no tempo certo deu à luz a um menino chamado Samuel. No ano seguinte, Ana não foi com sua família até Siló e ficou em casa cuidando do seu filho. Ana ficou com ele até desmamá-lo. Após esse ocorrido, Ana levou o menino ao tabernáculo, conforme havia prometido ao Senhor. Chegando lá, foi falar com Eli e disse: "Você lembra de mim? Eu sou aquela mulher que estava pedindo a Deus um filho, e aqui está ele." Adolescentes, Ana é o exemplo de como agir em momentos de dificuldades e angústia. Nunca se vingue. Ore a Deus, acredite que para tudo Deus tem um propósito e espere que Ele irá cumprir todas as suas promessas. O Senhor foi bondoso e abençoou Ana. Depois de Samuel, ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E Samuel cresceu na presença do Senhor e começou a servir no tabernáculo sob as orientações de Eli. Eli tinha 2 filhos, com nomes bem diferentes, Ofni e Finéias. Eles não eram bons exemplos e não respeitavam o Senhor. Eles também eram sacerdotes, porém,
não cumpriam de maneira honrosa seus deveres. Eles espetavam com os garfos a gordura da oferta ao Senhor, roubando de Deus a melhor parte do sacrifício. Eles cometiam pecados terríveis perante a Deus. Por causa da sua desobediência e desrespeito com as coisas de Deus, um homem do Senhor questionou Eli: "Por que vocês zombam do sacrifício e da oferta?" E disse que Deus iria castigá-los por causa do pecado de seus filhos. Primeiro, eles perderiam a profissão de sua família, que eram todos sacerdotes. Segundo, os membros da sua família morreriam cedo. E por último, seus filhos, Ofni e Finéias, morreriam no mesmo momento. Samuel, ao contrário deles, tinha uma boa reputação e era cada vez mais bem visto pelo Senhor e pelo povo. E não se deixou contaminar pelo ambiente em que vivia. Assim como Samuel, não podemos ser infiéis e desobedecer a Deus, sendo levados pelas circunstâncias ao nosso redor. Adolescentes, essa foi um pouco da história de Samuel. Estudem a Bíblia e fiquem ligados que essa história continua. Até mais! Nova Teens, nosso Deus é o Deus do impossível. Creia nessa verdade. Cante com a gente. Eu confio no Deus que o possível faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não mudará. Muitas bênçãos já entregou em minhas mãos. Tantas outras sei que estão por vir. E por mais que inimigo tem de me parar, vou avançar e vencer. Confiarei, nenhum gigante é maior que o
prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que ele prometeu. Sua palavra é fiel e não Pastor Júnior. E aí, Novatinhos, está tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que você tenha tido uma semana fantástica, incrível, abençoada. E hoje nós queremos compartilhar lições sobre a vida de um dos personagens bem conhecidos, seu, que é Samuel. Samuel foi um dos últimos juízes da nação de Israel. E além de ele ser juiz, a Bíblia fala também que ele era um profeta. O que isso quer dizer? Que ele trazia uma mensagem de Deus para o povo, e também Samuel era um sacerdote. Ele levava as orações do povo até Deus. Então ele era juiz, profeta e sacerdote. Ele era um dos grandes líderes da nação de Israel. Ele ficou conhecido principalmente por causa da sua grande fidelidade e também por ter ungido os dois primeiros reis da monarquia, de Israel, que era Saul e Davi. A Bíblia fala que o pai de Samuel, só para você conhecer um pouco dessa família, que é conturbada, olha, você que tem uma família um pouco conturbada, você vai se identificar um pouco com Samuel hoje. A Bíblia fala que Samuel, o seu pai se chamava Eucana, e ele era da tribo de Efraim. Olha só, grave essas informações aí, porque pode ter certeza que isso aqui vai cair em alguma das nossas brincadeiras. E Eucana, pai de Samuel, o bicho não era fácil. A Bíblia diz que ele tinha duas mulheres, uma chamada Ana e uma outra mulher chamada Penina. E agora essas duas mulheres tinham características bem diferentes. A Bíblia fala que Penina tinha filhos e Ana, porém, não tinha filhos. Agora, você deve estar se perguntando, cara, por que alguns homens da Bíblia, eles tinham várias mulheres? Sempre foi da vontade de Deus que o relacionamento de um homem fosse com uma mulher só. Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Sempre foi da vontade de Deus que o relacionamento do homem fosse com uma mulher só. Mas você vê a poligamia com muita frequência na Bíblia. O que é poligamia? Geralmente é aquele homem que é casado com várias mulheres. Você vê isso na vida de Abraão, Isaac, Jacó. Agora, por que esses homens da Bíblia conhecidos, eles praticavam a poligamia? Bom, geralmente eles tinham bastante mulheres para ter bastante filhos. Isso dava para eles poder, uma posição social privilegiada, e também era um status de riqueza. E muitos filhos também significa dizer que aquele pai ia poder ter um bom retorno financeiro, que os filhos dele iam ajudar ele naquelas tarefas familiares, naquelas tarefas domésticas, na agricultura. E também era uma forma de aquele chefe da família perpetuar a sua família, o seu clã. Um segundo motivo pelo qual você vê alguns homens da Bíblia tendo várias mulheres, é porque de uma certa forma, muitos homens morriam jovens nas batalhas, suas mulheres ficavam sem marido, e geralmente essas mulheres, para não ficarem desamparadas ou desassistidas, elas casavam com outros homens que já tinham mulheres. Era uma forma também dessas mulheres serem sustentadas e não ficarem sem nenhum recurso financeiro. Mas de qualquer forma, sempre a poligamia, esses homens que tinham várias mulheres, sempre essa família davam confusão. Como você vai ver daqui a pouco, o que acontecia na família de Eucana, com as suas duas mulheres, Ana e Penina. Todos os anos a Bíblia fala que Eucana ia até uma região chamada de Siló. Presta atenção aqui. Era uma espécie de centro religioso, onde ficava o tabernáculo do Senhor, a arca da aliança. Um homem judeu, ele tinha que ir 3 vezes ao ano ir lá até o tabernáculo, ir lá até esse centro religioso, para participar de 3 festas muito conhecidas, que eram as festas dos pães sem fermento, a festa da colheita
e a festa do término da colheita. E a Bíblia diz que lá o sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos. O sacerdote de Eli, que posteriormente ele vai ser o tutor de Samuel, ele tinha 2 filhos, Hofni, e Finéias. Você já deve conhecer esses 2 que eram filhos perversos. Mais tarde você vai conhecer que eles eram pessoas perversas que não queriam saber do Senhor. E só para você associar Siló aqui como centro religioso, era a cidade onde ficava o tabernáculo. O tabernáculo ficou aproximadamente 300 anos nessa cidade chamada Siló, até o começo, né, durante boa parte da vida de Samuel. E a Bíblia diz que lá Eucana, ele ia até essa cidade chamada Siló, e lá ele oferecia sacrifícios ao Senhor. E ele dava uma parte desse sacrifício para Penina e seus filhos, mas como ele amava muito Ana, a Bíblia diz que ele dava uma parte dobrada, ele dava em dobro para ela. Agora olha só, uma coisa muito interessante. A Bíblia fala que o fato de Ana não ter filhos, isso era um desastre para ela naquela cultura. Uma mulher estéril era uma mulher praticamente fracassada. Era uma mulher que passava uma vergonha social muito grande. Era uma mulher que as pessoas consideravam ela amaldiçoada se ela não tivesse a capacidade de ter filho. Essa esterilidade era uma vergonha para essa mulher. Os filhos eram uma parte importante da estrutura econômica de uma família. Então, uma mulher que não tivesse filho, ela corria o risco talvez de passar por privações, até mesmo fome. Então, o que acontece? Se uma mulher não tivesse filho, muitas das vezes ela tinha que pegar a sua empregada. Olha só que coisa difícil e complicada para uma mulher. Ela tinha que pegar a sua empregada e oferecer o marido, para que esse marido tivesse filho com a empregada, para que os filhos fossem considerados filhos dela. E ainda tinha um outro detalhe importante. O marido, se ele soubesse que a sua mulher é estéril, ele podia abandonar essa mulher. Ele não tinha compromisso nenhum com essa mulher. Então Ana, de uma certa forma, sofria pelo fato de não ter filhos. E sem contar com todo esse sofrimento, sem contar com essa desastre, com essa vergonha social que ela passava, a Bíblia fala que Penina, que tinha filhos, zombava de Ana. A Bíblia diz que ela amargurava, ela irritava, ela tirava a paz de Ana, ficava mangando, fazendo chacota, deboche, bagunçando com Ana porque ela não tinha filhos. Olha, o bullying é uma coisa antiga. O bullying não é uma coisa que nós conhecemos nos tempos atuais. É uma coisa que é praticada há muito tempo. Eucana, com pena da sua esposa, tentava consolar Ana, dizia bem assim: meu amor, será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Eucana era um pouco, se achava muito, era um cara bem folgado, se achava. Ele dizia para sua esposa que ele era muito melhor do que 10 filhos. Mas sabe de uma coisa interessante? Com todo esse sofrimento, esse bullying, essa perseguição, toda essa vergonha que ela passava, essa humilhação que ela sofria de Penina, Ana nunca revidou. Ela nunca deu troco. Ela nunca pagou o mal com o mal. Ao invés de pegar e tentar discutir, tentar revidar, a Bíblia diz que ela levava esse sofrimento ao Senhor. No lugar de querer se vingar de Penina, a Bíblia diz que ela tinha esperança, ela decidiu buscar o Senhor. E em certo momento ela fez um voto. Ela disse bem assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, Senhor, eu vou dedicar ele durante toda a vida dele para Ti. Ele vai servir no Teu templo. Ele vai ser um grande homem de Deus. Eu não vou cortar sua barba e nem o seu cabelo. Ele vai ser consagrado a você desde o nascimento. Ele viu Ana ali orando, muito aflita, muito angustiada. Ele disse bem assim: olha, que Deus te conceda aquilo que você pediu. E a Bíblia diz que ela se alegrou com aquela palavra do profeta Eli. Ela foi para casa animada. A Bíblia diz que ela teve relações com o seu marido e teve um filho precioso, a quem ela deu o nome de Samuel, que é o personagem que nós vamos falar, que significa seu nome é Deus. E um outro significado de Samuel também significa pedido de Deus, mas esse aqui é o significado mais usado. Seu nome é Deus, profeta Samuel. E a Bíblia diz que Samuel nasceu quando ele foi desmamado, aproximadamente com 3 anos de idade. Ana subiu ao templo, ele foi mais uma vez a Siló, falou com ele, disse: você lembra que eu vim aqui pedir um filho há um tempo atrás de você?
está aqui o meu filho chamado Samuel, ele vai servir no templo para sempre, ele vai ser consagrado no templo do Senhor para sempre. Agora vamos tirar algumas lições dessa história. A primeira lição que eu gostaria de tirar com você hoje, Nova Teens, presta atenção. A primeira grande lição que nós queremos tirar é que você tem que ter cuidado com zombaria. Presta atenção. Ana, ela sofreu zombaria de Penina, ela foi ridicularizada, e isso fez com que ela chorasse muito, isso fez com que o seu coração ficasse machucado. A Penina trazia essa grande humilhação para Ana, lembrando que ela era uma mulher estéril, que ela não tinha filhos. Deixa eu lhe falar uma coisa muito importante, ninguém gosta de ser zombado, ninguém gosta de ser ridicularizado, ninguém gosta de ser acusado, ninguém gosta de ser exposto ao ridículo. Você tem que aprender uma verdade para você não mais esquecer, Nova Teens. Deus detesta a zombaria. Deus detesta a zombaria. Aquele que tira onda, aquele que pratica deboche, que vive caçoando dos outros, que se alegra ao deixar os outros tristes. É errado procurar expor as pessoas ao ridículo, com palavras, com gestos, com risadas. A Bíblia conta algumas histórias muito interessantes. Uma das histórias sobre o Eliseu, o grande profeta, sucessor de Elias. A Bíblia diz que Eliseu era calvo e certa vez ele foi de Jericó até Betel. Quando ele foi subindo ali naquele caminho, a Bíblia diz que 42 rapazes começaram a mangar de Eliseu, sobe careca, ficou apelidando Eliseu, ficou fazendo chacota com Eliseu, e Eliseu muito calmo disse bem assim: eu os amaldiçoo em nome do Senhor. E a Bíblia diz que naquele momento 2 ursas saíram do mato e despedaçaram 42 rapazes. 42 rapazes foram mortos por causa de zombaria. Eu, quando era adolescente, eu tinha muito apelido, você não tem noção. As pessoas me chamavam de leite, goma, tapioca, coco, pão massa fina, tudo quanto era tipo de coisa branca, fluorescente, sol, tudo que era coisa branca o pessoal me apelidava. Cara, e às vezes eu chorava, eu chegava em casa triste, eu já não aguentava mais receber apelido. Eu acho que era o garoto que tinha mais apelido lá do meu bairro. Isso entristecia muito o meu coração. E aos olhos de Deus, isso é desagradável. Você se tornar feliz com a infelicidade dos outros, isso não agrada ao coração de Deus. Muitos cristãos acham que é bonito ridicularizar, zombar, apelidar, caçoar. Às vezes o que é normal para você não é normal para Deus e principalmente não é normal para o seu próximo. A Bíblia fala que eu não devo fazer algo para os outros o que eu não quero que ele me faça. Se eu gosto de ser tratado com respeito, de acordo com a palavra de Deus, eu tenho que tratar os outros com respeito. Eu não devo tratar uma pessoa da forma como eu não gosto de ser tratado. A maioria das pessoas não gosta de sofrer zombaria. Você não gosta de sofrer zombaria. Você não gosta que as pessoas façam chacota de você. Então você não deve fazer isso para o seu próximo. Mateus capítulo 7, versículo 12 diz bem assim: assim em tudo faça os outros o que vocês querem que ele lhe faça. Se você não gosta de ser zombado, se você não gosta de apelidar, então não zombe de ninguém, não apelide. Tudo que você faz que maltrata e prejudica o seu próximo, não vem de Deus. Provérbios 11, 12 fala: o homem que não tem juízo, olha só, a pessoa que não tem juízo, a Bíblia diz que ela ridiculariza o seu próximo. A Bíblia diz também que nós não devemos andar na roda dos zombadores. Salmos capítulo 1, versículo 1. Não se assente na roda dos zombadores. A Bíblia fala que o zombador também é detestado pelos outros. Provérbios capítulo 24, versículo 9 diz: a intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. Toda pessoa é uma criação de Deus, Nova Teens. Toda pessoa que existe nesse mundo é uma criação de Deus. E você não pode zombar de uma criação de Deus. Quando você zomba dos outros, debocha dos seus amigos, você humilha as pessoas, faz com que elas se sintam mal só para você rir, você não está obedecendo ao grande mandamento. Que grande mandamento é esse? A Bíblia diz que eu devo amar ao Senhor, o meu Deus, sobre todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo. Gálatas capítulo 5, versículo de 14 a 15 diz: toda a lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Significa dizer, Nova Teens, que você não vai colocar fotos na internet que vai humilhar alguém. Significa dizer que você não vai fazer comentários maldosos. Você não vai criticar, zombar uma pessoa só por causa de uma cor de pele, pelo fato de ela ser um pouco mais gorda ou magra,
ou ter algum membro do corpo, né, um pouco maior, nariz, a orelha, os braços, não sei. A Bíblia diz que você não deve ridicularizar essa pessoa. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17 diz: tratem todos com devido respeito. Olha só, trate todos com devido respeito. Então, Nova Teens, não faça comparação maldosas, apelidos, nada de fotos para causar constrangimento em outras pessoas. O nosso padrão de conduta deve ser Jesus Cristo. E ele pode ter certeza que ele não faria isso com o próximo se ele estivesse vivendo nossos tempos. Então, se você, olha só, se você é uma pessoa que gosta de zombar, praticar bullying, ridicularizar, lembre dessa história aqui. Deus odeia zombaria. E ele vai ser o vingador dessa pessoa de quem você está zombando. Você tem que fazer a oração de Salmos 19, 14. Senhor, que as palavras do meu lábio sejam agradáveis a ti, que eu venha amar o meu irmão. Agora uma coisa interessante, você que está sofrendo bullying, deixa eu te dar uma palavra de encorajamento. Você que de repente está sendo ridicularizado, você que as pessoas pegam no seu pé, aprenda uma lição muito importante com Ana. Ana não se vingou, não pagou o mal com o mal, ela não perdeu tempo com Penina, ela não ficou rebatendo os insultos que Penina fazia para ela, não. Sabe o que Ana fez? Ela orou. Foi descarregar suas preocupações, sua angústia, a sua ansiedade em Deus. Ela levou o seu problema para aquele que poderia resolver o seu problema. Era quem? Deus. Ela decidiu buscar a força mais poderosa que era do Senhor. Ela não gasta tempo brigando, ela gasta tempo orando. Ela não retribuiu mal com mal. Apesar de 1 Pedro 3,9 não ter sido escrito ainda no tempo de Ana, ela seguiu esse conselho de 1 Pedro 3,9, onde diz bem assim: não retribua mal com mal, insulto com insulto. Adolescente, sempre vai ter pessoas que não gostam de você, sempre vai ter pessoas que vão te criticar, que vão te atacar, espalhar rumores sobre você. Geralmente quando você é atacado, você quer atacar de volta. Quando você é insultado, você quer insultar de volta. Quando as pessoas te apelidam, você quer apelidar de volta. Quando você recebe uma crítica, você quer criticar de volta. Mas deixa eu falar uma coisa muito importante: não faça isso. Deixe Deus ser o seu defensor. Toda vez que você for humilhado, não compreendido, você tem duas opções: ou se defender, ou deixar nas mãos de Deus. E eu posso te garantir uma coisa com certeza, Nova Teens: Deus sabe resolver o seu problema melhor do que você. A Bíblia diz que Ele é o perfeito vingador. Deus, Ele sabe como resolver essa situação. Você não é mais parecido com Cristo quando você revida, quando você dá o troco. Você se torna parecido com Cristo quando você não revida, quando você não retribui mal com mal. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, fala sobre Jesus, que quando insultava, ele não revidava. Quando sofria, ele não fazia ameaça. Mesmo diante de tanta perseguição e injustiça, a Bíblia fala que Jesus ficou calado. O rei Davi também foi um homem muito criticado, foi um homem muito perseguido. Constantemente as pessoas queriam matar Davi. Mas a Bíblia fala lá em Salmo 62, versículo 2 a 7, ele faz uma oração muito importante. Ele fala para Deus algumas verdades muito interessantes, onde ele diz bem assim, ó: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Deus é a rocha que me salva, Ele é minha torre forte, não serei abalado. Muitas pessoas, olha só, vão te atacar, vão te criticar, vão zombar de você, mas você não pode se vingar, você tem que entregar isso nas mãos de Deus. Você ora assim: Senhor, resolva essa minha situação, Senhor. Senhor, eu não quero discutir com essa pessoa, Senhor, eu não quero que ela perturbe, nem tome a minha paz, Senhor. Eu entrego ela nas tuas mãos. E a Bíblia fala em Romanos, capítulo 12, versículo 19, diz bem assim, ó: minha vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deus sabe tratar exatamente com aquela pessoa que tem tirado a tua paz. Deus está vendo, Ele é um Pai amoroso, e mais cedo ou mais tarde Ele vai acertar as contas com aquela pessoa. Então Ana sofreu toda essa humilhação aqui, e ela decidiu orar, buscar o Senhor, ela decidiu descarregar diante do Senhor toda a sua preocupação, ansiedade. Ela não perdeu tempo com Penina. Agora o que acontece? Presta atenção. Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu gostaria de tirar com você, adolescente, é que Samuel foi usado quando ainda era adolescente. Deixa eu lhe falar uma coisa muito importante. Deus, Ele está buscando você
Deus está buscando adolescente para ser luz no meio das trevas. Deus está atrás de adolescentes a quem Ele possa usar. Deus quer usar adolescente que diga: Senhor, está aqui a minha vida, Senhor, está aqui a minha juventude, Senhor. Senhor, eu não vou ter medo de fazer a Tua vontade, Senhor. Eu quero ser um instrumento Teu, eu quero demonstrar convicção, eu estou disposto a Te obedecer, custe o que custar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no amor, no procedimento, na fé e na pureza. Existe um ditado do mundo que diz bem assim: uma andorinha só não faz verão. Deixa eu lhe falar uma coisa muito importante. Esse ditado é mentiroso. Uma pessoa só que se coloca à disposição de Deus pode fazer diferença. Você pode viver uma vida tão intensa para Deus que você pode impactar a sua família, a sua rua, seu bairro, a sua escola, até essa cidade, se você se colocar à disposição do Senhor. Por que eu estou falando isso? Olha o que a Bíblia fala. Se você está anotando aí da sua casa, eu gostaria que você anotasse esses versículos muito importantes. A Bíblia diz que quando Samuel foi morar no templo, Eli começou a ser o tutor dele. Os filhos de Eli eram pessoas perversas. Os filhos de Eli eram pessoas que não queriam saber de Deus. A Bíblia fala que ele roubava as ofertas que eram entregadas ali no tabernáculo. Eles comiam os sacrifícios que não era apropriado para eles comerem. Eles se deitavam com as mulheres no templo. Eles não queriam saber do Senhor. E aí surge esse jovem chamado Samuel. Olha o que a Bíblia fala, 1 Samuel 2,11, você que está anotando na sua casa. O menino Samuel, sob a direção do sacerdote Eli. 1 Samuel 2,18, o que diz? Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor. Ainda menino, ministrava perante o Senhor. 1 Samuel 2,2. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença de Deus. 1 Samuel 2,26. E o menino Samuel começava a crescer diante do Senhor, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Tem gente que não acredita que Deus pode usar adolescente, mas isso é uma grande mentira. Deus pode usar a sua vida. Ele quer que você seja um exemplo para aquelas pessoas que te cercam. Se sua vida for tão devota a Deus, se você decidir devotar sua vida a Deus, Nova Teens, se você decidir entregar sua vida ao Senhor de todo o coração, você não tem ideia do que Deus pode fazer com a sua vida. Deus ainda pode usar adolescentes que vão fazer a diferença. E Deus quer usar você, assim como Ele usou Samuel. E não foi fácil para Samuel. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas era muito fácil Samuel servir ao Senhor, ele estava morando dentro da igreja. Não, presta atenção. Quando Deus chamou Samuel, a nação de Israel estava numa decadência espiritual. Os homens, infelizmente, que deveriam estar sendo líderes nas nações, estavam falhando. O próprio profeta Eli, que foi o tutor de Samuel, a Bíblia fala que ele não disciplinava os seus filhos, ele viu o erro e já não corrigia. Os filhos de Samuel, esses dois caras aqui, os filhos de Eli, Hofni e Finéias, esses dois caras aqui, a Bíblia diz que eles não queriam saber do Senhor, eram filhos perversos, e Deus estava buscando uma geração, Deus estava buscando alguém piedoso, Deus estava buscando alguém jovem, alguém que poderia ser luz naquele meio, no meio daquelas trevas. Hoje é a mesma coisa, Nova Teens. Hoje Deus está atrás de adolescentes que vão fazer a diferença, adolescentes que não vão ter medo de demonstrar sua convicção, adolescentes que não vão se entregar ao pecado, adolescentes que não vão negociar os seus valores. Nós estamos vivendo num mundo muito perigoso, onde as pessoas dizem que não existem mais valores morais, onde as pessoas dizem que a verdade é relativa. Daqui a pouco, é uma questão de tempo para aquilo que a gente diz que é pecado, as pessoas dizerem que não é mais pecado. E onde que estão os adolescentes que vão dizer: não, eu vou continuar do lado de Deus, mesmo que eu seja o único. Deus quer usar você quando adolescente. O mundo precisa de adolescentes que estejam dispostos a fazer a vontade de Deus, a fazer a vontade do Senhor. E você deve ser essa pessoa. Deus usou muitos jovens em culturas complicadas, difíceis, em culturas pagãs, onde as pessoas não queriam saber de Deus, e esses jovens se tornaram firmes, como Daniel lá na Babilônia, como Samuel aqui nesse período, onde a nação de Israel estava mergulhada na idolatria, na imoralidade, nas trevas espirituais, como José lá no Egito,
como você aqui na cidade de Manaus. Deus está buscando uma geração de adolescentes jovens, que vão trazer um grande impacto na sua escola, na sua rua, na sua casa. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 diz assim: lembra do seu Criador no dia da sua mocidade. Eu acredito que dentro do Nova Teens possam ter alguns Samuéis, alguns adolescentes que não vão negociar os seus valores, que não vão ter medo de fazer aquilo que é correto, que não importa o preço que paga, a ridicularização que sofrem, a zombaria, a humilhação. Eles vão dizer: Senhor, eu estou do teu lado, Senhor. Eu não vou negociar essas verdades bíblicas, porque elas fazem parte de mim. Adolescentes que não vão ter medo de defender as Escrituras, que não vão ter medo de defender a Deus. Adolescentes que vão dizer claramente para aquelas pessoas que o cercam, que querem incentivar a fazer sexo fora do casamento, eles vão dizer: isso é errado. Adolescentes que vão dizer não para as drogas quando oferecerem para ele. Adolescentes que quando alguém oferecer pornografia, eles vão ter a coragem de dizer bem assim: olha, eu fiz um pacto com meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Adolescentes que, mesmo que na sua escola, que muitas pessoas estejam na brincadeira do ficar, se agarrar, e você vai dizer: não, meu corpo é templo do Espírito Santo. Adolescentes que muitas das vezes não respeitam pai e mãe, e você vai dizer: pai e mãe é uma autoridade que Deus colocou sobre a minha vida, e eu vou respeitar pai e mãe. É esse tipo de adolescente que Deus quer, esse tipo de adolescente que Deus quer que você seja, esse tipo de adolescente que Manaus está precisando para impactar essa cidade. Nova Teens, Deus quer usar a sua vida. Como é que você pode fazer a diferença hoje? Eu vou te dar algumas dicas práticas aqui. Pastor, eu quero fazer a diferença, pastor. Eu quero ser um adolescente usado pelo Senhor. Olha algumas coisas bem básicas que você pode fazer. Você pode orar por uma pessoa que está passando por dificuldade. Existem muitas pessoas, até mesmo dentro do ministério, que estão passando por dificuldades. Você pode orar por uma dessas pessoas, você pode orar pelo aquele seu colega que nunca mais veio no Nova Teens. Sabe como é que você pode fazer a diferença, Nova Teens? Você pode pegar o seu telefone e fazer uma ligação para aquele adolescente que você sabe que no período de pandemia sumiu. Como é que você pode fazer a diferença? Você pode fazer a diferença quando você evangeliza um amigo seu que não conhece a Cristo. Você vai estar fazendo uma grande diferença na vida dele. Quando você se aproxima daquele garoto ou daquela garota que tem dificuldade de relacionamentos, que todo mundo não gosta, que todo mundo pratica bullying com ela, e você, com seu comportamento, você demonstra o amor de Cristo por essa pessoa. Como é que você pode fazer uma diferença lá na sua escola? Daqui a pouco nós vamos estar voltando para as escolas. Mas como é que você pode fazer a diferença lá na sua escola? É quando você decide ser honesto nas suas provas. Todo mundo na sua sala cola, você vai dizer: cara, isso não faz parte de mim. Eu devo ser honesto, como a Bíblia diz. Quando as pessoas estão falando mal do professor, e você diz assim: cara, eu não falo mal do meu professor, porque ele é uma autoridade que Deus colocou sobre a minha vida. Como é que você pode fazer a diferença na escola? Quando eu te convido para uma festa, e você sabe que é uma festa indecente, onde você vai negociar os seus valores, e você diz: cara, eu não vou para essa festa. Essa festa não agrada o coração de Deus. Como é que você pode fazer a diferença na sua casa? É quando você é um exemplo de um bom filho, quando você respeita pai e mãe, quando você ajuda pai e mãe a fazer as atividades dentro de casa, quando você é grato pelo aquele almoço, quando você é grato pelo aquele café da manhã, quando você agradece ao seu pai porque ele te deixa na escola. É quando você é um exemplo de fé tão grande, o seu pai vê você orando, meditando, o seu pai vê uma transformação no seu caráter, daqui a pouco ele quer vir para a igreja junto com você, como já aconteceu na vida de muitos adolescentes. Então você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença das suas amizades. Como é que eu posso fazer a diferença nas minhas amizades? É quando você não cede à pressão. Seus amigos estão te pressionando, estão te testando a fazer coisa errada. Você diz: eu não cedo, porque eu sou filho, eu sou filha de Deus. Quando seus amigos te oferecem drogas, entorpecentes, você diz: cara, não, Deus quer que eu tenha uma mente santa, uma mente pura, eu não posso aceitar esse tipo de coisa. Grandes homens de Deus fizeram a diferença na sua época. Samuel fez a diferença na época dele, José fez a diferença na época dele, Daniel fez a diferença na época dele. Deus está chamando hoje você para fazer a diferença. Você topa orar essa oração comigo agora, Nova Teens? Essa oração que eu vou fazer agora? Senhor Deus, olha aí. Senhor Deus,
Ajuda-me a ser um adolescente de influência. Que eu tenha coragem de ser usado por Ti e não desistir e não desanimar. Que eu não venha abrir mão daquilo que eu acredito. Você fez essa oração? Pode ter certeza, se você fez essa oração, Deus vai te usar. Agora, para a gente finalizar, nesses últimos minutinhos aqui, deixa eu falar uma coisa muito importante para você. A igreja ainda é um lugar importante. Por que eu estou falando isso para você? Tem gente que diz bem assim, cara, a igreja não é perfeita que eu frequento, então eu não vou mais nela. Tem um bocado de gente falsa lá, então eu vou desistir do meu relacionamento com Deus. Graças a Deus, né, que nós vivemos numa boa igreja, nós temos uma igreja fantástica aqui, nós temos um programa para adolescente incrível, mas não significa dizer que nós não somos, não significa dizer que nós somos perfeitos. Às vezes a gente pode falhar com você, às vezes a gente pode te decepcionar, mas de vez em quando eu ouço a informação de adolescentes que não querem mais participar do ministério, do Nova Teens, porque tiveram uma decepção com alguém. Talvez ele viu alguém do Nova Teens em alguma festa que não deveria. Ele também não deveria estar nessa festa, né? Talvez um líder tenha sido muito firme com você. Ou você acha que as pessoas aqui não vivem uma fé verdadeira, uma fé real, isso está te decepcionando. Nós temos que tomar cuidado. Se nós se consideramos cristãos, nós temos que dar exemplo. Nós não podemos ser hipócritas. Viver uma vida aqui dentro da igreja e lá fora outra. Sabe por quê? Quando a gente vive uma vida aqui e lá fora outra, e aquela pessoa que nos conhece, sabe que nós somos da igreja, ela fica muito decepcionada conosco, com o nosso caráter. E é uma tendência muito grande ela desistir da fé do seu relacionamento com Deus por causa disso. Então é muito comum, né, adolescentes desistirem do programa Nova Teens ou não virem mais para a igreja porque se decepcionaram com alguém. Mas olha só, uma coisa bem interessante. Samuel, ele cresceu numa igreja onde o povo tinha se desviado do Senhor. Os filhos do sacerdote estavam numa perversão, numa imoralidade. Em uma linguagem moderna, a igreja tinha falhado com Samuel. Era o templo, né, o tabernáculo, esse lugar aqui, onde as pessoas iam lá, né, cultuar a Deus, oferecer seus sacrifícios a Deus. Samuel tinha todas as razões para desistir da fé, do seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque as pessoas que estavam ao seu redor não levavam Deus a sério. Talvez você já passou por uma experiência dessa, onde você ficou decepcionado com uma pessoa, decepcionado com alguém, talvez até comigo, não sei, talvez eu passei por você, não falei, e até hoje você está chateado, ou chamei a sua atenção, e você ficou mordido comigo, mas olha, presta atenção, talvez você tenha até algumas boas razões para desistir da fé, como Samuel teve. Antes de desistir, antes de querer abandonar o Senhor, gente, Samuel mesmo nesse ambiente complicado, perverso, que não estava fazendo a vontade de Deus, ele descobriu que o relacionamento com Deus era algo real. Talvez você tenha olhado para os exemplos negativos e tenha se desanimado, mas você está com uma perspectiva errada. Olhe para a vida de pessoas que Deus tem transformado. Olhe para a vida de pessoas que Deus tirou daquele lamaçal. Vida de pessoas que Deus está trabalhando na vida dela. E se inspire, se encoraje. Eu tenho certeza que muitos adolescentes não são perfeitos, que ainda estão caminhando ainda na sua fé. Mas eu tenho visto na vida de muitos adolescentes uma fé autêntica, uma fé real, uma fé transformadora. E você que diz assim, pastor, tem muita gente falsa aqui no Nova Teens, sei lá, estou decepcionado com algumas pessoas. Então por que você não decide se a mudança que você quer ver nessas pessoas? Por que você não diz assim, pastor, eu vou ser uma influência positiva? Foi exatamente o que Samuel fez. Ele conseguiu descobrir que Deus é real, mesmo dentro de um lugar onde as pessoas não queriam saber de Deus. Ele mudou uma cultura, ele mudou uma geração. Que tal, ao invés de querer desistir, você dizer assim, cara, meu relacionamento com Deus vai continuar firme, mesmo que as pessoas ao meu redor não queiram. Eu vou continuar sendo fiel ao Senhor, aconteça o que acontecer. E através do meu exemplo de vida, eu vou mudar uma cultura, eu vou mudar uma geração. Foi exatamente isso que Samuel fez. Mesmo as pessoas ao seu redor não querendo saber de Deus, mesmo as pessoas tendo abandonado ao Senhor, mesmo vendo uma cultura
aqui dentro do templo, da igreja, que não queria saber do Senhor, ele pôde ter um relacionamento com Deus, ele pôde experimentar uma fé verdadeira. E é isso que eu desejo para você. Não desista do seu relacionamento com o Senhor só porque algumas pessoas te decepcionaram. Olhe para a vida daquelas pessoas que estão firmes com Cristo e se encoraje. Que Deus abençoe sua vida, Nova Teens. Que essa semana você venha viver de uma forma diferente e abençoada. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até mais. Haja como Samuel. Tchau.